Fala pessoal, nessa aula nós vamos finalmente descobrir como é esse roteiro para a resolução de problemas de otimização, esse roteiro que é infalível aí. No caso, na aula passada nós descobrimos as quantidades ideais de cerca dos três lados de um terreno, no caso um dos lados beirava um rio, então não precisava de cerca, baseado em tentativa e erro, que é um péssimo método aí para a resolução de problemas de otimização. Pode nem ser considerado um método aí. E o que nós vamos fazer agora é o mesmo problema, só que utilizando de fato um método robusto, um procedimento válido de resolução desse tipo de problema. E nós vamos fazer passo a passo, já extraindo os dados daquele problema anterior. Então, para quem não viu a aula passada, nós precisamos cercar. Vou fazer um pequeno esboço aqui bem rápido. Então nós precisamos cercar esse terreno aqui mostrado aqui em branco, de maneira que sua área seja máxima. Então, disponibilizando de 4.000 metros de cerca, nós sabemos que o perímetro aqui é de 4.000 metros. No caso, o perímetro ele não considera essa medida aqui em vermelho, que ficou branco, mas agora vai ficar vermelho. Por quê? Porque ele já é encosta de rio, então nós não precisamos colocar esse cercado aqui. Então nós temos duas medidas que se repetem e uma que não se repete. A soma dessas três deve ser igual a 4.000 metros. Essa é o que a gente vai ver em breve aqui, daqui a pouquinho. Essa é a restrição do nosso problema. Então, mas antes de falar de restrição, antes de falar de tudo, vamos fazer o passo a passo aqui. O primeiro passo é exatamente entender o problema. Então, passo número 1, entender o problema. Ah, mas é um pouco genérico essa frase, né? Concordo, é um pouco genérico, mas entender o problema nada mais é do que nesse tipo de exercício você saber responder a três perguntas bem simples aqui, que são elas: o que foi dado? E o que foi dado aqui no nosso problema, no caso, é a quantidade de cerca. Então a cerca, o cercado tem que ter perímetro igual a 4.000 metros. O que nós queremos otimizar e o que nós queremos otimizar é a área desse terreno. E a terceira pergunta é: qual é a restrição? Geralmente é a pergunta mais difícil de ser respondida. No nosso caso, nesse problema que é bem geométrico, é um pouco mais tranquila. A nossa restrição é exatamente a quantidade de cerca disponível. Respondidas todas essas perguntas, nós temos o esboço do nosso problema, que já foi feito aqui à direita. O terceiro passo é atribuir variáveis a essas quantidades que foram dadas. Então, por exemplo, nós podemos chamar essa medida que se repete de x, como nós fizemos na aula passada, essa que não se repete de y, e nós temos também duas medidas que não precisam ser escritas agora. Uma delas é a área, que nós podemos chamar de A maiúsculo, e o perímetro de P minúsculo. O quarto passo é equacionar tanto a restrição quanto o que nós queremos otimizar, o que nós queremos maximizar ou minimizar. No nosso caso, é a área que nós queremos maximizar. Então, o que nós queremos maximizar, no caso, é a área, que ela está em função de x e de y. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente retira uma das variáveis aqui nessa função. A área é dada por x vezes y, obviamente, que é um retângulo aqui, então x vezes y vai dar para a gente essa área. E o perímetro, que é igual a, eu tenho aqui duas medidas x e uma medida y, então, portanto, 2x mais y. E esse perímetro, que é a restrição, ele deve ser igual a 4.000 metros. O quinto passo é escrever essa função que nós queremos otimizar em termos de uma só variável. E a maneira que nós vamos fazer isso, apagando aqui essa pequena parte aqui de cima,
é isolando na restrição uma dessas variáveis. E aqui fica um pouco mais fácil isolar o y na função perímetro. Então nós temos 2x mais y, que é igual a 4.000. Portanto, o y ele vale 4.000 menos 2x. Tá, mas o que eu faço com isso? Coloca na função área, então nós temos a área em função somente de x. Como? Se é x vezes y, então nós temos x vezes 4.000 menos 2x, ou 4.000x menos 2x ao quadrado. E está aqui nossa função a ser otimizada em função de uma só variável. O sexto passo é calcular os pontos críticos dessa função. Qual função? Da função a ser otimizada, no nosso caso é a função a de x. E para calcular ponto crítico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é derivar essa função. A derivada dessa função área não é das mais difíceis, aliás, é bem fácil, né? A linha de x é igual a derivada de 4.000x é igual a 4.000. Derivada de menos 2x² menos 4x. Para calcular ponto crítico, então nós temos a linha de x igual a zero, ou 4.000 menos 4x, que é igual a zero, x é igual a 1.000 metros. Então, 4.000 sobre o 4. Nós temos aqui um ponto crítico da função área. O sétimo passo é determinar se de fato nós conseguimos o que nós queríamos, ou seja, o máximo local. Porque nós poderíamos fazer esse mesmo cálculo para tentar descobrir um mínimo local. Então, como é que a gente distingue se de fato a gente encontrou um máximo ou a gente acabou encontrando um valor mínimo? Nós podemos fazer de duas maneiras, basicamente, ou pelo teste da primeira derivada ou pelo teste da segunda derivada. E como que é esse teste da primeira derivada? Eu vou fazer um varal de sinais da derivada dessa função, no caso da derivada do a de x, ou seja, do a' de x. E vou colocar o ponto crítico aqui. Para analisar se ele é máximo ou mínimo, eu vou calcular o a' de x para qualquer valor menor do que 1.000 e para qualquer valor maior do que 1.000. Então nós podemos pegar, por exemplo, a linha de 1, por exemplo. Lembrando que o a' de x, a derivada da função a de x, ela é igual a 4.000 menos 4x. Cuidado para não colocar a função a de x aqui, hein? É a linha de x. Então nós temos que o a' de 1 ele vale 4.000 menos 4, 3.996, que é maior que zero. Não importa o quanto vale, o que importa é se é positivo ou negativo. Se a primeira derivada aqui é positiva nesse intervalo, então nós temos uma função que cresce nesse intervalo. Se você fizer a mesma conta, o mesmo cálculo com qualquer valor acima de 1.000, por exemplo, com 2.000, você vai encontrar um valor negativo, o que significa que ela é decrescente nesse intervalo de 1.000 para frente. Então nós temos, aqui eu não estou considerando o domínio da função, mas qualquer valor de 1.000 para frente ela é decrescente. Então aqui nós temos, se a função cresce e depois decresce, nós temos um máximo local. Se nós temos um máximo local, então de fato o valor que nós encontramos é um valor de máximo. Então, portanto, o problema pediu as dimensões do terreno. Então eu posso falar, então x no caso vale 1.000 metros. E o y, como é que eu calculo o y? Bom, eu sei que y é igual a 4.000 menos 2x, então 4.000 menos 2.000, o y é igual a 2.000 metros. Lembrando que a equação do y, que já foi apagada no caso, é igual a 4.000 menos 2x. Então nós substituímos aqui para calcular o y. Não, ele pediu a área máxima, então eu vou apresentar a resposta do exercício como x vezes y, que é igual a 2 milhões de metros quadrados. E está aqui a resposta final. E esse sim é um procedimento correto para se determinar a solução de problemas de otimização. No caso, um mais tranquilo agora. Daqui a pouco a gente vai passar para uns exercícios um pouco mais robustos, um pouco mais difíceis.
e outros bem mais difíceis no caso. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante, e a gente se vê na próxima aula amanhã. Até mais!